Boa noite, amigos. Como já é regular, a cada 15 dias temos uma palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E o tema de hoje é: qual a missão de uma escola espiritual? E, em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que este conceito de escola espiritual, ele é muito antigo. O conceito original cristão de eclésia, que seria depois traduzido como igreja, é o de uma comunidade espiritual. Eclésia é uma palavra de origem grega e que se refere à principal assembleia da democracia grega. Mas, se voltamos lá à antiga Índia, nós também descobrimos um conceito muito semelhante, que foi inclusive adotado pelos budistas posteriormente, que é o conceito de comunidade espiritual. Mas, apesar do que essas palavras possam nos lembrar, nós queremos ampliar este conceito esta noite e apresentar qual é a verdadeira tarefa, a verdadeira missão de uma escola espiritual. Esse conceito, ele é um conceito muito amplo. Nós poderíamos imaginar que ao falar desta instituição, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que tentamos hoje definir o que é ela. Na verdade, escola espiritual é algo muito mais amplo do que uma instituição. Uma instituição como esta e outras instituições do presente e do passado e outras que virão são apenas portas de entrada para a verdadeira escola espiritual. Uma coisa que precisamos deixar claro: a nossa ligação com uma escola espiritual não traz nada para nosso ego. Não aperfeiçoa nosso ego, não traz novos dons para o nosso ego, muito menos uma vida mais tranquila ou riquezas, nada disso. Mas nos conecta à realidade espiritual mais profunda do nosso ser e que nos conduz ao verdadeiro sentido da vida. Temos, para entender os conceitos que traremos, de apresentar a ideia, a concepção de que existem duas realidades de ser. Uma realidade nós bem conhecemos, essa realidade que, por um lado, tem uma contraparte material, em que nós vivemos entre o nascimento e a morte. E uma contraparte sutil, a qual nós nos ligamos quando dormimos, quando sonhamos, mas também após o período desta vida, no pós-morte. Essas duas realidades, elas são realidades materiais. Realidade de matéria densa, realidade de matéria sutil. Mas não são realidades verdadeiramente espirituais. Mas essa realidade verdadeiramente espiritual também existe. Os Rosacruzes do século XVII, os Rosacruzes clássicos, denominavam essa outra realidade de a metade pura e desconhecida do mundo. Segundo o nosso ser material e o nosso ser sutil, ou seja, a parte do nosso ser que convive com essa realidade material e sutil, tanto esse corpo físico quanto corpos sutis que estão ligadas a esse corpo físico, ligam-se a este domínio, a esta realidade que nós bem conhecemos. E essa outra realidade tem um outro ponto de contato. Nós trazemos em semente
uma realidade espiritual em nosso coração, como uma possibilidade de manifestação de uma nova consciência, de um ser verdadeiramente espiritual. E esse princípio espiritual em nós, esse princípio espiritual em nosso coração, é o que pode nos reconectar com os domínios espirituais, com a realidade verdadeiramente espiritual. E o que faz uma escola espiritual? Uma escola espiritual serve de ponte, ou serve de escada vibratória entre a nossa realidade da matéria e os domínios do espírito. Essa escada, ou essa ponte, une essas duas realidades, esses dois territórios. E vejam, uma ponte existe para ser atravessada, não para ficar nela. Então, o objetivo da escola é, de fato, nos conduzir dessa realidade da consciência material para uma realidade de uma consciência espiritual. Uma outra imagem que nós podemos utilizar é a imagem de uma clareira. Nós habitamos como que uma selva obscura, onde há muito pouco espaço. E nessa selva foi aberta uma clareira. E todos os elementos da selva, as ervas daninhas, elas não conseguem penetrar essa selva, ou melhor, essa clareira, porque essa clareira é mantida continuamente limpa. Uma escola espiritual também exige um trabalho contínuo para que ela possa exercer sua tarefa, sua missão, que é justamente abrir como que um vácuo na matéria deste mundo. Uma clareira, um vácuo de forças astrais, etéricas, mentais e materiais. Um vácuo que possa receber forças do espírito, forças dessa realidade espiritual transcendente, a qual nos ligamos através do princípio espiritual em nosso coração. Uma imagem também utilizada no passado. A escola espiritual é como uma arca, ou como uma barca, que nos leva de uma extremidade à outra de um rio. E mais uma vez, o objetivo aqui não é ficar sobre o rio, sobre a barca, é ir para outra margem. Em termos mais modernos, nós podemos falar de um campo vibratório. Nós sabemos que existem algumas leis fundamentais da física e nessas leis nós conhecemos alguns campos. Por exemplo, o campo gravitacional, que nos liga, por exemplo, à Terra. Nós estamos aqui parados e estamos sendo puxados para o fundo do planeta, porque existe uma força atuando em nós. Nós certamente já fizemos experiências com ímã e sabemos que objetos de ferro, por exemplo, imantados, eles se atraem. É outra força da natureza que atua aí, a força eletromagnética, que nos primórdios da ciência eram vistas como forças separadas, eletricidade e magnetismo, e depois perceberam que era uma força única. Pois bem, também falamos de um campo de certa natureza quando falamos da escola espiritual. Uma espécie de campo de força, mas de uma força diferente dessas forças conhecidas. E esse campo ele também tem uma natureza vibratória. Nós podemos dizer que ele serve de ponte vibratória entre domínios de baixa vibração, que são os domínios, essa realidade que nós conhecemos, e domínios de altíssima vibração,
que são os domínios da realidade espiritual. Entre esses dois, uma ponte vibratória é erguida. Veja que essa ponte, ela também pode ser vista como um túnel de luz. E esse túnel de luz, ele foi construído tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, por grandes obreiros ligados à fraternidade universal ou escola espiritual. Ou seja, seres que não estão presos à nossa realidade material, mas que descem a essa realidade material para libertar aqueles que estão prisioneiros nela. Conhecemos vários desses seres ao longo dessa história, ao longo da história humana. Por exemplo, sabemos de Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Jesus o Senhor e muitos outros. E esse túnel de luz, ele precisa sempre ser reconstruído, porque esse túnel de luz, ele foi cavado nos nossos domínios materiais. Vindo desses domínios superiores, dessa realidade transcendente, veio uma luz que desceu em vibração até atingir os nossos domínios. Mas de baixo para cima, alguns seres humanos que sentiram como que um chamado a se elevar com esse campo, esses seres também tiveram que atuar como pioneiros na construção da parte mais densa, da parte mais material deste campo. Ou seja, eram seres que desceram a própria matéria bruta para fazer o resto da construção desse campo de natureza especial. E vejam que se não houvesse esse campo, nós não teríamos possibilidades de nos reconectar à realidade espiritual. Porque pensem, vivemos num domínio de baixíssima vibração. Essa realidade espiritual é de altíssima vibração. Precisamos de um campo intermediário que nos eleve gradativamente, etapa por etapa. Podemos falar de forma genérica de 7 etapas principais, da matéria ao espírito. Para detalhar alguns conceitos, para deixar mais claro alguns conceitos sobre o sentido de uma escola espiritual, vamos também utilizar uma imagem de um texto dos Rosacruzes clássicos do século XVII. Um texto chamado Núpcias Alquímicas, de Christian Rosenkreuz. Esse texto apresenta um sonho que o personagem Christian Rosenkreuz teve, em que ele enxergava a humanidade presa num poço profundo. E nesse poço profundo, o que ele viu? Um pisoteio mútuo, uma selvageria, todos desnudos, insanos, em disputa e discórdia. Ele apresentou nessa imagem a realidade crua do que nós vivemos neste mundo, como seres humanos. Só que, nesta realidade, algo acontece. No sonho de Christian Rosenkreuz, algo acontece. Cordas são lançadas. Podemos dizer, cordas de luz são lançadas do alto ao fundo do poço, aproveitando justamente a luz do dia que chegava ao fundo do poço. E muitos buscam sair do poço e agarrar essa corda. E pouco a pouco, aqueles mais preparados, não melhores que os demais, tão agrilhoados, tão egoístas quanto os demais, mas talvez mais calejados, mais amadurecidos pela experiência, alguns podem ser elevados por essas cordas de luz. E à medida que eles se elevam, é como se vestes forem sendo tecidas,
porque os que se elevam já possuem algumas vestes, enquanto que os que estão no fundo do poço estão totalmente desnudos. E quem lança a corda e quem puxa a corda? São seres que estão com vestes completas, com belas vestes, ou seja, eles construíram novos veículos de consciência. Com base nesse princípio divino, uma nova realidade de ser se corporificou nesses seres. E são esses seres que se libertaram do domínio da matéria que podem auxiliar a libertar outros. Então, cadê a imagem? A de baixo. Dá para ver aqui? Esta imagem mostra justamente o que nós falamos. Uma multidão no fundo do poço, todos desnudos, alguns que se erguem e percebam que esse que se ergue já tem uma veste parcialmente construída e alguns totalmente vestidos que jogam essas cordas de luz e as elevam. Esse é o papel de uma escola espiritual em essência. E vejam, esses seres que trabalham em uníssono, em absoluta unidade, portando essas vestes espirituais, eles estão em serviçabilidade amorosa e contínua. Eles já não se preocupam com sua própria libertação. O trabalho deles é a libertação do mundo e da humanidade. E mostraremos outra imagem que também representa a escola espiritual e sua missão. Essa é uma imagem do século XVII, essa é uma imagem da época dos Rosacruzes clássicos, que mostra alguns detalhes. Primeiro, nós percebemos que essa casa, que representa a escola de mistérios, a verdadeira escola espiritual, ela está unida por um fio à nuvem do Senhor, que é o campo pleno do Espírito, é o campo pleno de Deus mesmo, da realidade divina. Ao fundo, nós vemos a arca sobre o Monte Arará. Isso representa o quê? Todas as manifestações dessa escola espiritual, ou dessa fraternidade universal ao longo dos séculos e milênios. Portanto, essa nova escola, na verdade, é só a manifestação exterior de algo muito mais antigo. E existem alguns, percebam, como este, que se lançam afoitos sobre a escola espiritual, sobre a escola de mistérios. E se lançam e caem. Esses seres se elevaram, mas se elevaram segundo a sua consciência eu, e não segundo a sua realidade mais intrínseca, a realidade do princípio divino em si. E nessa confiança cega, eles julgaram que poderiam como que atingir ou atacar essa escola de mistérios ou essa escola espiritual. Mas simplesmente se perderam nessa busca infrutífera. Percebemos também vários personagens que parecem passar na frente da casa do Espírito, da casa do Espírito Santo, a casa Sancti Spiritus, a escola espiritual, e não percebem que ela está presente aqui. Eles estão ainda cegos para essa realidade. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Então, essa escola, esse campo, ele está protegido contra todos os que não são dignos dele. E vejam que essas rodas
permitem que essa escola circule por todo o domínio material, mas sem perder sua conexão com o alto, sem perder a sua conexão com o espírito, com o aspecto divino mesmo da realidade. Alguns outros detalhes. Temos aqui as constelações de signos e aquários, ou melhor, de signos e serpentários, sobre as quais os Rosacruzes clássicos falaram em seus textos. Essas constelações, quando elas foram percebidas pela primeira vez, elas anunciavam justamente um novo tempo para a humanidade, um tempo de transformações. Isso que nós conhecemos atualmente como Era de Aquários, e que seus primeiros sinais puderam já ser percebidos no século XVII pelos Rosacruzes clássicos. Temos também escrito aqui, Colégio Fraternitatis. Essa escola pertence à Fraternidade Universal. E aqui, Fama. Fama é o primeiro texto lançado pelos Rosacruzes clássicos na Europa no século XVII. E Fama significa justamente chamado. Ou seja, essa escola espiritual, esse corpo espiritual, que alguns também conhecem como corpo de Cristo, pelo menos no Ocidente, emite um chamado para o mundo e para a humanidade. Esse chamado se manifesta em cada um de nós como uma inquietação que leva à busca. Conclusão. O próprio aluno, neste caminho, deve se tornar o novo templo humano. Porque, na verdade, essa escola é constituída de pedras vivas de construção. Como eu falei, as atuais escolas de libertação, as atuais escolas espirituais, elas se conectaram a um campo muito mais antigo, que é esse campo da verdadeira escola espiritual, que é esse campo da escola de mistérios, dessa eclésia, dessa sanga, dessa comunidade que torna toda a humanidade una. A partir do princípio divino, quando nós nos conectamos com essa realidade divina interior, nós rompemos a barreira da separatividade. Nós deixamos de ser seres meramente egoístas e passamos a perceber, não como uma teoria, mas como uma realidade, através do despertar do princípio divino, que nós e nossos irmãos somos um. Então, a missão da escola espiritual está ligada justamente a fornecer os instrumentos, todas as possibilidades, para aqueles que se identificam com esse caminho possam se elevar a essa condição de servidor da humanidade, que possam também se elevar desse poço e ser seres que irradiem impessoalmente essa luz da libertação que desce no poço como cordas. Amigos, essa era a abertura que nós tínhamos para hoje e a partir de agora estamos disponíveis para os questionamentos de vocês. Fiquem à vontade. O Antônio, obrigado Antônio, já nos enviou uma primeira questão, que é: como fazer para ser parte da Rosa Cruz? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer alguns elementos em nós mesmos. Esses elementos são, primeiro, o que nós podemos chamar de discernimento. Nós já precisamos começar a intuir que a realidade deste mundo, na verdade, é uma falsa realidade.
é aquilo que os hindus chamavam Maya, é uma ilusão, é uma realidade montada. E que nós mesmos, como egos, somos seres artificiais. O nosso verdadeiro ser não é o ego. O nosso ego é um produto, como que um robozinho, de uma série de fatores. Nossa educação, nossa herança genética, o karma do microcosmo, tudo isso constitui um ser que tem muito pouco liberdade de ação. E nós precisamos começar a perceber isso. Precisamos começar a nos conhecer. E esse primeiro discernimento faz com que pouco a pouco se manifeste um anseio no ser humano, um anseio de uma vida diferente. Ele ouve como que um chamado, o chamado da fraternidade, mas também o chamado do próprio princípio divino dentro dele, que quer se manifestar plenamente. Isso, uma nova compreensão, um discernimento, esse novo anseio, um anseio de libertação, faz com que o ser humano chegue a um ponto em que ele está disposto a fazer mudanças estruturais em sua vida. Ele tem essa possibilidade, ele tem a condição de se abrir para uma mudança fundamental. Então, esses três elementos, cada um de nós precisa averiguar se tem em si, porque são eles que possibilitam o reconhecimento de um caminho legítimo. Antes desse ponto de amadurecimento, o ser humano está num caminho de experiências que também faz parte do caminho como um todo. Mas ele ainda não tem a maturidade necessária. Ele ainda está muito iludido pelo que esse mundo oferece, pelo que o seu próprio ego oferece de satisfação. Mas o ser que chegou nesse limite, o ser que chegou nessa espécie de crise, ele se abre para essa nova realidade. E são para esses que a Rosa Cruz pode oferecer, sim, primeiro, as portas abertas. Nós temos, além dessas palestras virtuais, palestras presenciais feitas em várias cidades do Brasil. E temos um curso virtual também, que pode ser feito através do nosso site. Temos uma ampla literatura disponível integralmente na internet, de forma gratuita. E tudo isso pode abrir horizontes, pode permitir que o ser humano que busca conheça esse caminho com mais profundidade. Se num certo momento há uma identificação com este caminho, a escola oferece como que uma própria imagem da escola espiritual, que é um caminho cétuplo, um caminho de discipulados, um caminho que vai sendo trilhado passo a passo. Nós vamos seguindo uma escada vibratória rumo ao alto. Num primeiro nível, nós temos uma conexão que é chamada discipulado do primeiro aspecto, em que a base a ser colocada, e uma base que vai ser não apenas colocada, mas vivenciada durante toda a sua vida, é o autoconhecimento. A natureza essencial do autoconhecimento, que é principalmente um autodesmascaramento da estrutura do ego para o encontro com o divino, com o real em si. Então, no final dessa primeira fase, quando o ser humano já atingiu um certo autoconhecimento, ele reconhece, da mesma forma que João Batista, ao encontrar Jesus, reconhece sua absoluta limitação e a grandeza desse ser que está em sua frente, ele diz: não sou digno de desatar suas sandálias. Aquele que vem após mim é maior do que eu, porque já era antes de mim. Ele está falando dessa realidade, dessa nova consciência que nasce do princípio divino no coração. Então,
no final, ou no limite primeiro desse autoconhecimento, o ser humano se conecta com esse divino dentro dele. E, por consequência, com o campo coletivo da escola espiritual. E aí ele entra na segunda fase, que está relacionado com essa conexão e com a reconstrução do triângulo da alma. Nós somos pensar, querer, sentir, agir. Falamos em 3 santuários. Cada um desses 3 santuários representa um aspecto da alma natural, da nossa consciência natural. Alma é consciência. O aspecto intelectual, mental, o aspecto emocional e o aspecto da ação. Esses 3 aspectos estão em absoluto desequilíbrio em nós, porque eles não têm um centro fixo. Uns têm tendência mais intelectual, outros emocional, outros volitivo, ativo. Então há um desequilíbrio, não somos triângulos equiláteros, mas precisamos começar a equilibrar esses triângulos. Isso só é possível quando nós estabelecemos a conexão no centro. Então, no ponto, através do ponto central, nós construímos o triângulo equilátero. Esse é o segundo discipulado. E a partir daí, começa os degraus da escola interna, sobre os quais nós não vamos detalhar agora. A base é colocada na escola externa, nesses 2 discipulados, e a construção, que é ao mesmo tempo uma demolição, se dá mais particularmente na escola interna, que tem também um 3º aspecto, um 4º aspecto, um 5º aspecto, um 6º aspecto, até atingir a nova consciência plena, que é o 7º aspecto. Espero que tenha respondido a sua questão, Antônio. Para fazer parte é simplesmente se aproximar de um dos nossos centros, ou se você já tiver assistido algumas palestras, buscar um desses centros ou escrever para um desses centros e se conectar a esses grupos de trabalho. O Juliano, ele nos questiona o seguinte: posso eu, através do sofrimento, despertar minha consciência e alma junto aos 13 eões? Ou seja, com a paciência do sofrimento que passamos, alcançamos nossa rosa do coração? A resposta é sim, Juliano. Só temos que separar o que é de fato o sofrimento da alma. Porque existe um sofrimento que é o sofrimento comum desse mundo. Esse mundo todo, né? Não apenas nós, mas também os animais e mesmo os vegetais sofrem. Mais particularmente os seres que têm corpos astrais têm consciência de seu sofrimento. Os animais e os seres humanos. E o sofrimento inerente à vida, o sofrimento da batalha da vida, o sofrimento de não atingir certos objetivos da vida, ele é um tipo de sofrimento, vamos chamar, sofrimento do corpo, que tem sua razão de ser e pode até, em determinados momentos, se elevar a um sofrimento da alma. Mas o sofrimento da alma é o sofrimento da alma cativa em nosso ser. Na verdade, nós temos em nosso ser um princípio, um ser de uma realidade completamente distinta desta, de uma realidade muito mais ampla, de uma realidade do infinito e do atemporal. E esse ser vive aprisionado na matéria, no tempo e nas 3 dimensões espaciais.
ele clama por libertação. E muitas vezes esse clamor dele afeta a nossa consciência. Ele, em si, ele vai manifestar uma nova consciência e não fazer com que a nossa velha consciência egocêntrica se amplie, se torne algo melhor. Mas essas duas consciências, elas se interagem e são afetadas uma pela outra. Então, quando esse clamor da alma se torna muito forte, esse sofrimento, esse espinho na carne, faz com que o ser humano busque. E se isso se torna intenso ao ponto de ele reconhecer a ilusão estrutural desse mundo, ele vai perceber que ele é um joguete das forças deste mundo. Que nós podemos dividir em 12 aspectos principais. O que o Juliano chama de 13 eões, a princípio nós podemos falar de 12 eões e conectar esses 12 eões com esses signos que a gente conhece, os signos do horóscopo. Então esses 12 aspectos desse zodíaco, que está representado não apenas no macrocosmo, mas em nosso próprio sistema microcósmico, eles nos aprisionam. São eles que nos fazem ser o que nós somos. Nós temos certas tendências, nós agimos desta ou daquela forma. Em grande parte, é por essa influência desses 12 seres, dessas 12 forças que nos permeiam. Só que ele falou de 13 eões. Sim, existe um 13º. Esse 13º também foi chamado de Cristo, ou de força crística. É essa força do princípio divino, que rompe com a força dos 12, que polariza essas 12 forças. Num certo momento, a força do 13º, que está no centro dos 12, se eleva do coração à cabeça. Na cabeça, nós temos a representação estrutural do sistema nervoso dessas 12 forças, em 12 pares de nervos cranianos que se irradiam daqui para todo o nosso organismo. E essa força do centro, essa força crística, ou essa força búdica, como queiram chamar, ela vai chamar seus discípulos, um a um. Ou seja, essas 12 forças são os 12 discípulos que serão como que novamente ligados à sua tarefa original. Então, se essa paciência no sofrimento, como você coloca, for a paciência do sofrimento da alma, de alguém que realmente chegou a uma maturidade mínima espiritual, o que não nos torna melhores do que ninguém, apenas nos torna como que cansados da luta deste mundo, como que anelando, ansiando por algo completamente diferente. E sim, nesse sentido, foi esse sofrimento que nos conduziu ao caminho. E é esse sofrimento que prova que a voz do silêncio, que esse princípio espiritual em nós já está atuando. Juliano, espero ter respondido a sua questão. A Rosângela nos mandou outra questão. O que a Rosa Cruz diz... Só mais um pouquinho de água. O que a Rosa Cruz diz sobre a reencarnação e sobre a comunicação com espíritos desencarnados? Amigos, teremos que trazer alguns conceitos que já trouxemos em outras palestras, mas que falamos apenas de passagem hoje. E o primeiro conceito é o conceito de microcosmo. O ser humano não é apenas esse corpo físico que nós conhecemos. Nós estamos ligados a algo muito maior e muito mais antigo, que é o microcosmo.
Nós, como personalidades, e o que é personalidade? Esse corpo físico, um corpo etérico, que é o corpo da vitalidade, um corpo astral, que é um corpo das emoções, dos desejos, e uma faculdade mental, que está ligada aos nossos pensamentos, tudo isso forma a personalidade. Essa personalidade, em seu centro, mantém uma ilusão de consciência, que é a consciência eu ou ego. Mantém esses veículos como que unidos. E essa impressão que nós temos de continuidade, de que somos o mesmo ser de ontem e de amanhã, o que na verdade não é um fato. Relembro aqui Heráclito, o sábio pré-socrático que disse que nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque as águas do rio estão em contínuo movimento, nunca são as mesmas. E as águas do homem estão em contínuo movimento e nunca somos os mesmos. Dos homens e das mulheres, tá, pessoal? Portanto, esse ser quádruplo, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental, ele é o que a Bíblia fala. Somos pó e ao pó voltaremos. Esse ser não reencarna. Esse ser não teve vidas anteriores. Mas esse ser está ligado, como eu falei, a algo muito maior. Então vamos imaginar esse corpo quádruplo no centro e uma esfera enorme nos envolvendo. No centro dessa esfera enorme, o princípio divino ligado ao nosso coração. Então essa outra realidade de ser, esse microcosmo, ele vivencia diferentes vidas. Nós podemos dizer que esse outro ser reencarna, mas nós não somos ele. Nós somos filhos de nossos pais, mas nós recebemos influência desse passado. E, de certa forma, nós temos a tarefa, a missão pessoal, que é de fazer uma ponte entre a nossa realidade de ser e essa outra realidade, que apesar de estar ligada a nós, nós estamos como que separados dela. Nós desconhecemos ela. E a escola espiritual também é essa ponte que pode ser construída. Cada um de nós precisa construir sua própria escola espiritual interior. Ou seja, conectar a nossa realidade material com a realidade espiritual. Mas isso só se torna possível à medida que o ser humano chega a uma maturidade tal que ele anseie por isso. Que ele compreenda que tem algo errado nessa vida puramente dos 4 elementos. Nessa vida do corpo físico, da vitalidade, das emoções e do pensar. Quando o ser humano chega a esse ponto de perceber essa ilusão, é porque a voz da rosa, esse princípio divino também é chamado em nossa filosofia de rosa do coração, ela despertou. Ela começou a afetar a nossa consciência. Ela começou a incomodar a nossa inconsciência, a nossa consciência. E principalmente a nossa inconsciência. Porque de fato somos inconscientes de muita coisa. Julgamos que ao estar despertos, nós estamos conscientes. Mas não é um fato. É uma consciência parcial. É quase que uma consciência de sonhos. Há muito pouca lucidez nessa consciência. Mas esse ser, microcosmo, portanto, ele vem para repetidas vidas. E em repetidas vidas, ele se liga a várias personalidades. Então vamos... Aqueles quadros não estão aqui, né? Não, sem problema. Nós podemos imaginar um ciclo de vida e morte. Então temos uma contraparte material em que nós, como personalidade, vamos vivendo a nossa vida. E que esses corpos vão se constituindo pouco a pouco.
E chega um ponto da morte do corpo físico. E começa então o quê? Um período de desfazimento desses corpos. Então esses corpos invisíveis, esses corpos sutis, eles não são corpos espirituais. Eles não são corpos eternos. Eles também têm uma data de validade como o nosso corpo físico. Só que é maior do que a do nosso corpo físico. Mas no pós-morte, o etérico primeiro, depois o astral, depois o mental, vão se dissolver completamente. Então, personalidade não existe mais a partir dessa dissolução. O que existe é essa esfera, vamos chamar de magnética, que nos envolve, e no centro a centelha do espírito, a nossa realidade espiritual verdadeira, que é nossa tarefa nos conectar a ela. Mas esse tipo de vida, totalmente ligado à matéria, não nos conecta a ela. Pois bem, esse ser esvaziado, na verdade, ao ser esvaziado, toda a memória daquela vida foi sendo gravada, como que num disco magnético. E essa memória de vidas anteriores vai influenciar uma vida futura. Vamos pensar que essa esfera, o microcosmo, com o princípio de vida no centro, ela tem uma determinada vibração e vai ser atraída por um casal que tem afinidade vibratória com ela. E quando há conexão, começa a gestação de um bebê. Então, esse ser se conecta a um ser, personalidade que está nascendo, e eles vão caminhar por aquela vida juntos. E vão fazendo essa ronda de vida e de morte. Que para a personalidade não existe encarnação, só para o microcosmo. E o que acontece? Não necessariamente uma evolução, como alguns pensam, mas essa roda, ela vai como que levando aos limites da consciência. Vida após vida, o microcosmo vai adquirindo experiência, até o ponto de uma saturação. Quando esse ponto de saturação atinge, ele percebe o microcosmo como que intui. E isso influencia justamente a personalidade. E como esse microcosmo já se cansou de ser o que ele se abre também ao divino nele, que é a única realidade verdadeira desse sistema todo. E se o ser humano percebe o chamado, percebe que essa saudade do princípio divino, de sua realidade infinita, começa a atuar na sua consciência, ele pode dar voz a essa voz do silêncio, ele pode dar ouvidos a essa voz do silêncio e entrar num caminho que é uma reconstrução de todo esse microcosmo, que representa essencialmente uma conexão entre o ser personalidade, que passa por uma transformação profunda, nós chamamos de transmutação e transfiguração, e o ser espiritual, o microcosmo com o princípio em seu centro, em que grande oposição tem que ser vencida, oposição da própria consciência eu, oposição desses registros do passado, desse karma gravado, e o ser humano pode, nesse caminho, se libertar desse aprisionamento à roda. Então, para esse ser humano, deixa de existir uma reencarnação obrigatória. Apesar de que, por amor a seus semelhantes, ele pode voltar. Então, só para resumir, existe reencarnação para o microcosmo. Mas esse processo de reencarnação tem como único objetivo a libertação da humanidade, inclusive da própria roda de reencarnações. Com relação aos espíritos desencarnados, essa comunicação é possível, mas ela é indesejável. Esse plano astral, esse plano invisível que nos cerca, ele é cheio de ilusões. Se por uma sensibilidade especial nós nos ligamos a esse plano,
nós vamos perceber muita coisa que parece realidade, mas é uma realidade forjada. É uma realidade feita para nos iludir. Aqui no domínio da matéria, nós precisamos vencer a matéria para erguer qualquer plano. Você tem um projeto de uma casa, você tem que trabalhar meses e meses para trazer esse projeto à consecução. No plano astral, pensar um pensamento poderoso cria formas, e muitas vezes formas ilusórias. Então, nos conectar com esses seres desse domínio sutil geralmente leva a grandes ilusões. Porque, na verdade, muitos desses seres, eles precisam da nossa energia para manter uma determinada qualidade de vida nesses domínios sutis. E nós somos roubados de energia, nós somos sugados tanto para o bem quanto para o mal. Então, o melhor é não entrar nesse tipo de negociação com o além. Amigos, temos mais alguns poucos minutos de palestra, portanto, responderemos mais uma questão. Tem questões novas? Amigos, são muitas questões, por isso certamente muitos ficarão sem uma resposta. Mas participem de outras atividades. Nós teremos, por exemplo, amanhã uma reunião virtual também, via Skype, para a qual os amigos estão convidados. Vocês perceberão que vai aparecer aí o endereço Skype que vocês podem adicionar e participar dessa reunião. É uma das formas. Também outra forma possível é se ligar ao nosso site, é se ligar ao curso que existe em nosso site e aprofundar essas questões. Mas tentaremos responder mais uma questão e as demais, se vocês têm esses outros recursos para ter suas questões respondidas. O Marcos faz uma pergunta interessante. Fazer parte da Rosa Cruz garante a libertação espiritual ou depende da consciência do aluno? Marcos, não há garantia nenhuma. Na verdade, cada aluno tem que construir o seu próprio caminho. A escola nos dá instrumentos. É como se entrássemos numa oficina e tivéssemos que trabalhar em nós mesmos. Os instrumentos estão lá. Nós fizemos o curso, temos tudo para trabalhar em nós mesmos, para nos consertar, né? Mas, se a gente não executa a obra, se a gente já não realiza de fato o que sabe e que tem os instrumentos para realizar, nossa condição não muda. Então a escola oferece uma possibilidade. Isso vale para qualquer escola. O caminho é apresentado. Os pré-requisitos são colocados claramente. Para quê? Para que aqueles que se identificam com esse caminho possam efetivamente segui-lo. Existem tesouros recebidos. Essa escola recebeu tesouros de fraternidades que se manifestaram anteriormente. Esses tesouros são justamente a conexão entre esse jovem campo, esse campo da jovem fraternidade gnóstica e o campo da fraternidade universal, de todas as escolas que se manifestaram antes dessa escola na matéria. Podemos falar, por exemplo, que os cátaros fizeram um trabalho semelhante ao nosso, os bogomilos, os maniqueus e vários outros, em todas as partes do mundo.
inclusive aqui na América pré-colombiana. Mas temos registros da China, da Índia, né? Lao Tse, Krishna, Buda, são tantos. Zaratustra na Pérsia. Então, essas escolas todas trabalharam oferecendo instrumentos, possibilidades. Mas cada um tem que travar o bom combate. Cada um de nós tem que vencer a si mesmo. Se isso não for realizado, continuaremos o mesmo ser humano egocêntrico de sempre. Então, garantias não há. Mas há possibilidades, grandes possibilidades. Amigos, com isso, nós encerramos a palestra de hoje e convidamos para a nossa próxima palestra, que será daqui a 15 dias. O ritmo dessas reuniões tem sido constante. Com exceção desse período de férias, nós temos o compromisso com vocês de manter esse ritmo a cada 15 dias. Então, aproveitem para conhecer mais, para conhecer outras abordagens, outros expositores, temas diferentes nas próximas vezes. Então, sejam muito bem-vindos para as próximas atividades. E obrigado pela atenção esta noite. Abraços a todos.